Rodrigo Aidar, Pensando o Brasil. A gente falava no começo do Band News no meio do dia sobre uma comparação. Fiz uma comparação lembrando que nos Estados Unidos um juiz americano determinou a quebra de sigilo da ordem que autorizou o FBI a entrar na casa de Donald Trump. Ele não aceita a ideia de que essas coisas possam acontecer 100% sigilosas. Tá bom, algum sigilo, até para proteção de quem está sofrendo a busca e apreensão, mas os fundamentos, o que tem, qual é a prova? E eu usei isso porque essa ordem foi dada ontem para ser cumprida até hoje e casa com a ordem dada pelo ministro Alexandre de Moraes para que a Polícia Federal fizesse uma busca e apreensão sobre um grupo de empresários que estariam tramando um golpe de Estado no Brasil, caso Lula vencesse as eleições. E tudo que a gente leu até agora, Aidar, são trocas de mensagens dos empresários falando que gostariam de um golpe, prefeririam um golpe de Estado à vitória do Lula. Como poderiam falar, preferiria a Terceira Guerra Mundial ou o fim do mundo à vitória de Lula. Mas não tem ali, na parte divulgada até o momento, uma trama do tipo, Aidar, você pega então os fuzis, eu levo os coquetéis Molotov. Não tem nada disso até o momento, o que não significa que não exista. Mas eu queria te ouvir em torno deste caso, porque de duas uma, ou eles são realmente golpistas, ou então o ministro do Supremo enlouqueceu. Não tem uma terceira alternativa. E a gente tem o direito de saber qual dos lados é que está certo. Eu queria te ouvir. Salve, Werneck, boa tarde, Fábio. Débora, querida, boa tarde. A Débora é muito gentil sempre, né? Sexta-feira é bom porque tem a minha coluna, não é porque tá chegando o fim de semana. Já pensou? Tem muitas coisas boas a sexta-feira. Olha o prestígio. A presença do Aidar é uma delas, estou sendo sincera. Débora, obrigado, querida. Werneck, esse caso está deixando muita gente de orelha em pé. Essa determinação de busca e apreensão feita pelo ministro Alexandre de Moraes contra esses 8 empresários. Você disse bem aí, né? A gente não precisa nem concordar com o que está escrito ali, os empresários dizem, e quem acompanha a Band News, quem acompanha as colocações dessa coluna, as suas colocações diárias, sabem que a gente tem um compromisso, assim, intransigente com a democracia e que a gente acha tudo que foi escrito ali uma grande estupidez, para dizer o mínimo. Agora, isso é uma coisa, e esse é o ponto, Werneck, até o direito de ser estúpido a gente tem que ter, sem a interferência do Estado. Essa determinação, conversando com pessoas próximas do ministro Alexandre de Moraes e também com gente ali da Procuradoria, do Ministério Público Federal, o que se tem até agora é que essa ordem de busca e apreensão foi determinada com base em prints de WhatsApp que foram colocados naquela matéria do portal Metrópolis. E se efetivamente foi isso mesmo, conversando ali com gente próxima, o Alexandre de Moraes disse que não ia abrir ainda porque ali no dia, né, já se passaram 2 ou 3 dias, porque ainda estavam sendo feitas diligências e ele só abriria a decisão quando acabasse, mas ele não disse que diligências são essas. Então o que assusta é o seguinte, primeiro, não tem ali ninguém com prerrogativa de foros. Werneck, a gente precisa lembrar que as regras do devido processo, elas precisam ser cumpridas. O Supremo, no inquérito das fake news, decidiu o seguinte, tem um artigo no regimento interno que diz que quando há algum crime cometido nas dependências do tribunal, o presidente do tribunal pode abrir o inquérito. Esse inquérito foi aberto com base nisso, mas assim, o Supremo estendeu essa interpretação de na dependência do tribunal ao ataque aos ministros. Então o Supremo votou e decidiu que ataque aos ministros do Supremo, ameaças aos ministros do Supremo, tentativa de colocar a integridade física dos ministros do Supremo em risco, isso é um ataque ao tribunal. E aí o Supremo tem, sim, competência para tomar decisões em relação a isso. O grave no caso desses empresários é que mesmo naquelas mensagens não há nenhum ataque ao Supremo Tribunal Federal. Independentemente dos absurdos que eles dizem ali, eles não estão atacando o Supremo. E, Werneck, se justificaria uma busca e apreensão, a investigação eu acho que tem que ter, e tudo bem. Agora, uma determinação de busca e apreensão, que é uma medida mais drástica, mais rigorosa, só vai se justificar se ali na troca das mensagens, e isso ainda não veio a público, os empresários estiverem falando, olha, então a gente vai financiar
um barulho, algum ataque ao Supremo Tribunal Federal, ou no 7 de setembro nós vamos pagar isso e aquilo para tentar desestabilizar, se houver realmente ali um conluio para tentar abalar, de fato, alguma instituição democrática e causar uma ruptura democrática. Expressar o desejo de causar ruptura democrática em um grupo fechado de WhatsApp não é crime, não justifica, por mais que doa a gente dizer isso, não justifica uma ação de busca e apreensão como foi a que foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, Eneg, se o que a gente tem, se efetivamente o que há de mais grave naquele grupo é aquele bando de estultice que os caras escreveram, essa ação do Supremo foi sim exagerada, extrapolou e muito, inclusive, a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Por que, Eneg? Agora, Aidar, deixa eu só te perguntar uma coisa até para você continuar o raciocínio. Vamos imaginar, e o Alexandre de Moraes conhece a Constituição, o Alexandre de Moraes conhece a legislação, e o Alexandre de Moraes conhece as consequências do excesso. Vamos imaginar que ele venha a público, apresente, olha, eu não vou dar todos os detalhes, mas eu posso afiançar que eu não fiz nem determinei que essa operação fosse feita com base nesse material público, até porque esse material público só expressa o que você acabou de falar que expressa, ponto final. Mas também tem a alternativa dele achar que isso é suficiente e deslavadamente não é. Não sendo, vai ficar tudo por isso mesmo? É assim? Então aí ele vai, faz o que fez e assim fica? Pois é, Eneg, assim fica não é o correto. Tem que ter recurso, tem que ter algum enquadramento. O plenário do Supremo vai ter que se manifestar em relação a isso em algum momento. Mas, assim, é muito difícil que haja algum tipo de reprimenda em relação ao ministro. É por isso que, nessas determinações, o ideal fosse que tivesse um pronunciamento minimamente conjunto. A Polícia Federal pediu, o ministro Alexandre determinou, mas talvez uma operação com essa magnitude, que mexe com esse tipo de direito, que é um direito fundamental de você se manifestar, não devesse ser tomada por um único ministro, e sim pelo plenário do Supremo, né, Eneg? Não é adequado que decisões que mexem em direitos fundamentais de forma tão, independentemente de quem pegue, Eneg, esse que é o problema. Se a gente pegar a jurisprudência do Supremo, lá em 2012, 2013, alguma coisa assim, o Supremo rejeitou a abertura de uma ação penal contra o deputado Marco Feliciano, o que a gente pagou a dentadura dele, porque ele disse uma coisa odiosa no Twitter. Odiosa. Ele disse que o sentimento de quem é gay, o sentimento das pessoas homoafetivas é que levam ao crime. E uma procuradora denunciou ele ao Supremo Tribunal Federal, porque ele é deputado, e o Supremo disse, naquela ocasião, que ele tem o direito, inclusive, de dizer asneiras, desde que ele não convoque, não incite a ação. A Raquel Dodge, ex-procuradora-geral da República, denunciou o então deputado Bolsonaro por conta daquelas falas horrendas que ele disse na hebraica, dizendo que os quilombolas pesavam 7 arrobas, aquela coisa um tanto racista, e ela denunciou ele. E o Supremo, salvo engano, Eneg, veja só, com o voto do Alexandre de Moraes, disse que ele tinha o direito de dizer esses absurdos, porque, salvo se ele incitar o crime, o direito de pensar aquilo, por mais absurdo e odioso que seja, a pessoa tem. Então, se você pega a jurisprudência do Supremo, nesses dois casos, por exemplo, são decisões tomadas recentemente, e compara com a determinação só com base nesses prints, não combina, não pode. Não tem previsibilidade, não tem segurança jurídica. Então, é importante sim, e aí eu concordo com você, que o ministro Alexandre de Moraes revele os motivos que fundamentaram essa decisão, até, de repente, para nos calar a todos. De repente, ele traz alguma coisa que realmente justificava isso, a gente coloca a viola no saco e bate palma para o Supremo. Mas até agora, isso não foi feito, e se foi só com base naqueles prints, é grave, Eneg. O plenário do Supremo deveria se reunir e estabelecer novas balizas para a atuação monocrática desse inquérito. Para te liberar, ele não está livre, veja, ele não tem a obrigação de apresentar nada. Se tivesse obrigação, já teria apresentado. A gente não estaria cobrando
É uma obrigação moral, é um compromisso, é um gesto de quem quer tranquilizar a sociedade de que o Supremo Tribunal Federal não foi tomado pela arbitrariedade, embora os sinais não sejam bons. Mas ele não está livre, caso ele não consiga demonstrar, de um processo de impeachment. Ele não está livre disso pelo Congresso Nacional. Ou seja, você disse, é muito difícil que haja algum tipo de sanção. Você está falando na esfera do Judiciário, no CNJ, no Supremo, etc. Mas ele não está livre, não. Porque se amanhã fica demonstrado que ele fez tudo isso com base naquelas trocas de mensagem, ao arrepio de tudo que você acabou de dizer, inclusive com votos dele, ele está livre disso? Livre não está, Eneg. Alguém pode apresentar um pedido de impeachment, esse pedido de impeachment correria no Senado. Agora é muito difícil que se leve, de fato, apesar dessa gravidade, seria inédito e eu acho muito difícil disso efetivamente acontecer. Não de alguém apresentar, de efetivamente um pedido de impeachment ser processado e ser levado a cabo no Senado Federal. Eu acho que é muito mais viável, muito mais crível e isso deveria ser feito, que o plenário do Supremo estabeleça novos limites para a atuação individual nesse processo. Esse inquérito é importante, porque ele investiga de fato se há ou não tentativa de financiamento de uma ruptura institucional. Até pela importância dele, decisões nesse inquérito têm que ser tomadas com um pouco mais de temperança. E o Rino acabou de discordar aqui de mim. Fazia tempo que ele não se manifestava. Sem a devida vênia, né? Sem pedir vênia. Muito... Tá certo. É isso aí. Se manifestou. É liberdade de expressão canina. Pensando no Brasil, Rodrigo Aidar, que volta a conversar com a gente na semana que vem. Valeu, abraço. Valeu, abraço, Eneg. Beijo, Débora, Fábio, um abraço aí para o nosso... Bom fim de semana, até semana que vem.